Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje vamos a conversar com a Patrícia. A Patrícia é formada em constelação familiar, foi nossa aluna do programa de constelação familiar, participou por muito tempo da nossa comunidade e hoje ela exerce também o seu papel como terapeuta e como auxiliar também na parte de resgate da espiritualidade, conexão com Deus. Estou esperando aqui um pouquinho a Patrícia se conectar. Agora foi. Agora foi. Tudo bem? Tudo. Boa noite. É um Boa prazer estar aqui com noite. você. Ah, um prazer. Saudade. Muita saudade. Nossa, faz tempo que a gente não se vê cara a cara, só por mensagem. Verdade. Isso aí. Vamos ter que providenciar o retorno à comunidade, né? As portas estão abertas, te esperando. Estaremos juntas, se Deus quiser. Amém. E aí, Patrick, nos conta. Quem era Patrícia antes de conhecer o olhar sistêmico? Lá eu me olho assim como uma pessoa que sentia muitas dores, né? Eu vim de um processo de uma crise de ansiedade que eu tive, né? Muito intensa. E para mim as coisas não tinham muito sentido. Eu poderia dizer que eu vivia por viver, né? Vivia porque tinha vida e tinha que viver, tinha que realizar, fazer as coisas, né? Eu tinha uma família, né? E eu não tinha um sentido, um propósito de vida, né? Eu não me perdendo, né? Nas minhas dores, que eu mesma não sabia nominar, não sabia dizer, não sabia identificar. E busquei ajuda, né, espiritual, né, eu sou católica, então, né, eu tive muita ajuda, né, do pessoal da Igreja Católica, e nesse processo de, de recuperação, né, desse transtorno que eu estava vivendo, eu também encontrei a Kátia, né, encontrei a Kátia, e ela apareceu, assim, né, rolando o feed, e eu comecei a ter um certo interesse pelas constelações, buscava aqui, buscava ali, e foi interessante porque eu descobri a constelação assistindo a uma missa durante a pandemia. Eu vi uma pessoa na fachada de um prédio e achei muito interessante que eram prédios gigantes, né? Era uma missa ao ar livre, a primeira missa em um ano que eu estava participando, né? Totalmente trancada dentro de casa por conta da pandemia. E me chamou a atenção naqueles prédios gigantes no entorno, né, dessa ermida onde estava acontecendo essa missa. Eu vi uma pessoa, somente uma, sentada na sacada assistindo a missa. Eu falei, nossa, tantos prédios, tantos apartamentos, tantas sacadas e só uma pessoa. E aí fui para casa, mas com aquilo na mente, né? Aí chegando em casa, eu entrei no YouTube dessa comunidade, né, que tinha sido feita a gravação, e alguém tinha feito um comentário. E essa pessoa era essa pessoa da sacada. E eu vi que ele era um constelador. E aí eu falei assim, ó, que interessante. E aí meu irmão virou e falou assim, tem um constelador, né, é o Andrei Moreira. E eu sigo ele e tudo, né, que ele era kardecista. E falei assim, tá, o que é o constelador, né? Assim, vou procurar. E foi através disso que eu comecei a buscar as constelações e me identifiquei com a Kátia pelo fato dela ser católica e trazer para dentro desse âmbito das constelações, né, a presença do anjo da guarda, e ficar pareado com aquilo que eu estava vivendo naquele momento, né, da cura espiritual, né, do meu propósito de vida, né, e ela foi uma grande incentivadora do meu propósito de vida, né, que ela dizia assim, Patrícia, o seu propósito de vida é a oração, né, então assim, eu não tinha como fugir, a gente tenta, né, a gente arruma subterfúgios, né, várias coisas para dizer assim, para nos afastar daquele propósito, né? Mas a gente só sabe e consegue se encontrar se a gente permanecer nele. Então, assim, foi um processo de cura, está sendo, né?
sempre é, eu acho que é um resgate que a gente tem que fazer assim, diariamente, mas para mim foi muito importante. Então, assim, acessá-lo, assistir as lives, ter o interesse de entrar, participar diariamente da comunidade, das lives, né, da poesia sistêmica, né, junto depois com, me deu um branco o nome Com dele, a Eliane. com a Eli, não é Eliane não, o da catequese, Ao Roberto. Roberto. Me deu um branco agora. O Roberto, né, também, que fala sobre essa questão da espiritualidade, né, dentro do catolicismo. E eu acho, assim, que essas trocas foram muito importantes, né, para conseguir me compreender, me entender, né, e saber a que eu venho nesse mundo, né. Eu vim para quê, né, enfim, né, como que eu poderia doar meu melhor, né. E eu acho que é um processo longo, mas, assim, foi um processo que foi me tornando uma pessoa melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, né, uma amiga, entendeu? Uma pessoa mais orante, entendeu? Mais conectada com o sagrado, e isso para mim foi muito importante. Então, assim, eu era essa pessoa que, não que eu não tivesse, eu demorei para entender a espiritualidade, a importância da espiritualidade na minha vida, né? Mas assim, quando eu tive essa crise de ansiedade, para mim foi um sacode, né? Foi assim, ou vai ou racha, ou você sustenta, ou você abre mão de tudo logo de vez, entendeu? Então, assim, eu tinha que tomar as rédeas da minha vida naquele momento. E eu fiz um pacto com Deus, né? Eu olhei para o céu e falei, né? Eu farei que o Senhor, né? Eu farei o tratamento, mas eu quero que o Senhor me cure, né? Então, assim, foi muito importante, foi muito forte, as constelações entraram nesse processo, né? Que me faz olhar para as minhas dores e enfrentar as minhas dores, né? De forma muito clara e permitindo que as coisas ajam, que as coisas fluam na minha vida com tranquilidade. Eu acho que com menos medo também. Eu acho que os medos na minha vida, eles foram diminuindo. Ou seja, você encontrou uma diminuição da ansiedade, diminuição dos medos e encontrou o seu propósito de vida e Sim, uma maior conexão com Deus. isso, isso aí. Muito bem. Foi muito intenso para mim e continua sendo, né? Então, assim, ajudar o outro através da oração, ajudar o outro através de uma constelação, de uma conversa sistêmica, que a gente aprende que as conversas sistêmicas têm um poder também de cura e de movimento na vida da gente, né? E conseguir identificar essas pequenas mudanças que vão, porque assim, tem hora que quando você não se dá conta, quando você vê já foi, já aconteceu, a sua vida já está fluindo sem você se dar conta que a sua vida está fluindo, né? Então, assim, é, deixar essas antenas mais conectadas, mais acesas, mais ligadas, sabe, assim, sintonizando tudo que está acontecendo no seu entorno e perceber, né, que a cura que vai acontecendo, né, aos poucos, calma, isso é tudo muito incrível, eu sou muito apaixonada por tudo isso. E agradeço a todos vocês, né, que me ajudaram, colaboraram, para que eu conseguisse construir esse processo, né, porque a gente sabe que é um processo, né. Exatamente. É muito importante que você fale isso, porque se bem tem constelações que resolvem uma coisa pontual na nossa vida, a mudança da vida é um processo. Então a gente não é uma coisa que é um ponto e acabou. A gente precisa ter toda essa continuidade, porque a nossa vida não é só um momento. Posso fazer uma constelação que eu já fiz muitas vezes. Ah, bloqueio, teve um hacker na minha conta do Facebook, depois a do Instagram, depois a do WhatsApp. O que o hacker quer me mostrar? Uma constelação perfeita. Mas quando a gente quer mudar esse processo da nossa vida, mudar nossos hábitos, mudar nossa forma de enxergar da vida de uma forma mais leve, é uma coisa que leva tempo e que leva uma série de constelações, uma série de mudanças de percepção, aprender a abrir a nossa mente para poder entender esses sinais que o universo nos conta diariamente.
E no seu processo, Patrícia, hoje em dia, o que é que você faz? Eu já apresentei a Patrícia antiga, que era a Patrícia que tinha ansiedade, que tinha medo, que não conseguiu o propósito de vida. Quem é a Patrícia hoje? É, bom, além do que eu já tinha falado, né, me tornei uma mãe melhor, uma esposa melhor, né, consigo me identificar como uma pessoa hoje melhor do que eu era antes, é um processo, né, então assim, a gente expande e eu percebo essa melhora no meu entorno, né, dentro do meu lar, né, dentro do meu convívio social, e a, em relação ao que eu pratico hoje, eu tenho a minha página no Instagram, onde eu coloco orações diárias, né? Eu tenho essa conexão com o espiritual e eu tenho, assim, foi um combinado, né? Foi uma coisa, foi um momento que aconteceu comigo em sonho, em que Nossa Senhora dizia que eu deveria, todos os dias, colocar essa oração. Então, eu aprendi que eu devo ser obediente a tudo aquilo que chega para mim e eu comecei a colocar em prática, então, essas orações diárias, né? E faço isso sempre. Muito difícil faltar, né? Um dia, né? Muito difícil faltar, mas assim, habitualmente é isso. Tenho colocado algumas coisas em relação à constelação nas páginas também. Eu constelo, né? E procuro sempre estar ajudando as pessoas que buscam essa ajuda, né? As pessoas que querem se curar espiritualmente, as pessoas que querem curar as suas dores, né? Passar também por esse processo de transformador, né? Tive um retorno muito lindo de uma pessoa hoje, né? Onde ela dizia que, assim, ela estava muito feliz. Nossa, eu estou muito feliz. Eu aconselhei ela há pouco tempo, né? Acho que uns 15 dias. Ela falou assim: estou muito feliz, porque tenho percebido mudanças concretas dentro da minha vida, né? Não, não é o máximo, mas assim, é uma constante, tem sido diária e eu tenho observado isso. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Você tem que estar com um olhar atento para observar que essas mudanças, elas existem. Porque senão elas acontecem e você acha que é o ordinário da vida, é o cotidiano, né? Não, não consegue enxergar isso como um processo de cura através das constelações ou um processo de cura através dessa questão espiritual, né? Onde você se conecta com o sagrado e permite que ele realize na sua vida os pequenos milagres, né? Seja através da oração ou seja através da constelação, né? Ou Então isso seja, é o que eu o pratico seu hoje. novo propósito de vida é contribuir com as pessoas através da oração e através da constelação. Exatamente, né? Busco ser essa pessoa, né? Orante, amiga, né? A terapeuta, né? Que conversa, que de alguma forma pode contribuir na vida do outro, assim como eu percebi essa contribuição na minha vida e nessas trocas, inclusive no processo de hoje, de estarmos aqui conversando, e a gente sabe que de alguma forma isso vai alcançar outras tantas pessoas e vai despertar nessas outras pessoas essa vontade de viver essa experiência, como você viveu a sua e eu vivo a minha, né? E mais Exatamente. pessoas vivam isso, né? E me conta uma coisa, você teve hoje um depoimento de uma questão concreta do seu cliente. Se eu te fizesse essa pergunta para ti, Patrícia, me conta uma constelação que você fez e teve um resultado concreto na sua vida. A minha vida, nossa, foram tantas. Ah, escolhe uma aqui para compartilhar, ou duas. Foram muitas, né? Dentro da comunidade, a gente vai observando a questão da prosperidade, né? Na nossa vida, né? A prosperidade não só na questão financeira, mas assim, na vida como um todo, né? Quando você observa que as coisas estão fluindo, né? Dentro da família, porque a gente, a gente sabe que no dia a dia, as coisas acontecem, elas são reais. Então, assim, você vai ter seus dilemas, você vai ter as suas dores, né? Você vai ter as suas questões. Essas coisas vão existir no dia a dia, né? As discussões, os debates. Mas eu percebi, através da constelação, principalmente em relação à minha família, né? Dentro do meu lar, eu observei
é como se as coisas estivessem se conectando, é como se a engrenagem estivesse indo para o lugar e existe uma fluidez dentro da família. Apesar de não pensarmos da mesma forma, né? Somos pessoas diferentes dentro de um mesmo lar, né? Mas a gente consegue observar essa conexão, essa abertura do outro para ouvir, né? Para estar junto. Então, assim, é muito difícil falar assim para você qual constelação assim mais me impactou, porque foram muitas, muitas. Eu acho que uma das primeiras dentro da formação mexeram assim de forma muito intensa comigo essa questão com meu pai, né? Que sempre eu falo que eu sempre revisito essas constelações, inclusive hoje a minha postagem foi a respeito disso, né? Desse amor interrompido, né? Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, isso para mim gerou um impacto muito grande. Então eu observo essa força do pai na minha vida hoje, com muita intensidade, com muita clareza, porque eu acho que foi uma das primeiras constelações que eu fiz e essa sempre foi uma questão muito forte dentro da minha família. Eu tive uma experiência de uma constelação onde eu tinha uma dor física, né? Eu tinha uma dor física intensa e a pessoa falou assim, né? A consteladora, né? Virou e falou que eu tinha alguma questão com a minha mãe e com meu pai, porque não permitia que meu pai fosse, né? Me prendia ele, me segurava ele, né? Aqui, né? No agora e culpava a minha mãe pela ausência dele. E eu falei assim, nossa, é impossível culpar minha mãe, eu tinha 4 anos, né? Mas a minha criança culpava, né? E isso para mim foi muito impactante também. Então gerou uma cura muito intensa, a minha cura física, de entender o lugar que meu pai tinha que estar e aonde eu tinha que estar, tomando a força do seu pai, mas no meu lugar, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes da constelação é a gente saber o lugar que a gente ocupa no mundo, né? Dentro do nosso sistema, se eu ocupo dentro do sistema, eu ocupo no mundo. Se eu não ocupo dentro do meu sistema, o mundo, para mim, ele é fadado ao erro. Então, assim, isso foi muito importante e muito impactante, porque em uma semana a dor que eu lutei meses para sarar, ela sumiu, ela se esvaiu. E isso foi muito intenso, entendeu? Então, assim, eu falei, inclusive, na minha postagem hoje, em relação a isso, revisitar esse lugar, revisitar esse pai, tomar a força dele e voltar para o meu lugar para que eu possa praticar meu propósito de vida com plenitude. Me diz uma coisa, de onde era essa dor física que você tinha? Era no ombro direito. Foi uma dor muito intensa de tomar injeção, fazer tratamento, fui casar minha filha com um braço na tipóia, porque sim, foi bem, bem punk mesmo, sabe? Mas graças a Deus eu nunca. Minha postagem de hoje foi exatamente isso, sobre a origem das nossas dores na parte posterior do nosso corpo, cervical, ombros, costas. E eu falava exatamente que o ponto principal, quando a gente tem essas dores crônicas, é encontrar a raiz. E você casualmente me traz hoje esse exemplo de uma constelação, como a sua dor no ombro foi encontrou seu caminho de cura quando você, através de uma constelação, reconheceu o lugar do seu pai, da sua mãe e seu próprio lugar. Você conseguiu resolver a raiz, como consequência, resolver sua dor física. Exatamente. Eu acho que essa foi uma das assim, que, de fato, assim, foram marcantes, porque foi muito intenso, e sanar uma dor física, né, através da constelação, foi uma experiência incrível para mim, porque eu tomava injeção e nada passava, fazia tratamento, tomava medicações e nada passava, e bastou, né? E tentar compreender, internalizar isso para mim, entendeu? E aí foi fluindo, assim, em uma semana eu já não sentia mais nada, eu nunca mais senti essa dor, né? Então isso é muito, muito interessante, das pessoas, assim, como que a vida da gente, né, muda em relação a quando a gente começa a olhar para as nossas dores, quando a gente começa a olhar
uma dor que não é minha, né? É uma dor que está ali querendo me mostrar algo, né? Então, eu falo para as pessoas, né? Se tem algo que incomoda, olhe, por que está te incomodando? Né? O que precisa ser visto? O que precisa ser olhado? Né? Onde a gente tem que ter mais amor? Então, isso é muito... Eu sou uma apaixonada pelas constelações, muito. Essa paixão compartilhada. É, com E a minha certeza. segunda paixão são os traumas da gestação, né? Sim, que foi uma parte muito importante para mim também, né? Conseguir enxergar essa, esse olhar, né, pro intrauterino, né, e compreender dos traumas que também podem ser gerados, né, durante a gestação, né, e através também das constelações que eu descobri, que eu sou, né, sobre o gêmeo evanescente, né, e então que eu tinha, né, alguém junto comigo, né, um irmão, e conseguir compreender também o porquê muitas coisas na minha vida não fluíam, né, e de vez em quando eu volto, tento ressignificar, olhar, acolher, né, essa dor, né, dessa ausência, né, para poder seguir na vida também, né? Então isso também foi muito importante para as minhas relações, muito. Exatamente. Uma das coisas que eu vejo nessa parte gestacional, eu digo que as consequências a gente precisa trabalhá-las pouco a pouco, porque é um processo. Um trauma de gestação, ele deixa marca na nossa fisiologia, na nossa memória celular, no nosso inconsciente. Então, o processo de ressignificação é um processo demorado, porque a gente precisa rever todos os nossos padrões de conduta, todos os nossos sistemas de alerta que tem nosso sistema nervoso. Mas a causa, a gente precisa corrigir primeiro, que é a parte sistêmica. Então, quando a gente vê, como no seu caso, através de uma constelação, você descobriu que você tinha um irmão gêmeo dentro do ventre. Ele não chegou a nascer, você não sabia da sua existência até que chegou adulta. E você carregou durante a vida toda uma série de sintomas, consequências dessa perda. Mas a gente precisava olhar primeiro a raiz. Onde está isso no passado da família que gerou que uma repetição de sentimentos se gerassem na sua experiência intrauterina? E aí a gente precisa trabalhar os dois pontos. A história transgeracional e a parte familiar, depois todas essas consequências. E esses sintomas não podem ser coisas que pareciam ser muito simples. Eu não sei se você tinha essa sensação, mas muitas das pessoas com quem eu trabalho se sentem anormal na vida. Eu não sou normal, eu sou diferente porque eu tenho isto e eu não consigo mudar. E uma vez que a gente começa a trabalhar a síndrome, começa a trabalhar o processo de ressignificação, você percebe que você não é doida, você não é anormal. Você simplesmente está manifestando um trauma e agora pode seguir avançando de uma forma mais leve. Então, para mim também sempre foi assim, né? Eu sempre me senti diferente do todo, né? Eu nunca me senti incluída naquele todo. Então, isso foi muito forte, sempre foi muito intenso e sempre foi muito dolorido, né? Tanto eu quanto a minha filha, que também descobriu, né, que é genevanescente também, e de se olhar e não se enxergar, sabe? Não conseguia me enxergar, não sabia, de fato, aqui como foi o começo da nossa conversa, né? Aqui eu vi para quê? Qual é o meu propósito de vida? Eu não sabia, não me adequava às coisas, entendeu? Não me adequava e buscava meios, às vezes, de chamar a atenção para isso, né? Nunca fui uma pessoa introvertida. Eu sempre fui muito expansiva, né? Muito faladeira, né? Sempre muito, muito intensa em relação a isso. Mas eu acho que era justamente por isso, porque eu queria ser vista, queria ser enxergada. Eu acho que eu refletia a dor daquele que não pôde ser visto, então eu queria que as pessoas me enxergassem, me dessem o valor, né? Que eu achava que eu não tinha,
né? Eu buscava no outro algo que estava dentro de mim, entendeu? Que era o valor. Um valor que é meu e que eu que tenho que entender e que eu que tenho que compreender que ele existe, né? Mas eu esperava a validação do outro. Então isso sempre foi muito forte. E eu fui curando, né? Aos poucos, né? E é como eu falei, às vezes eu tenho que revisitar, às vezes eu tenho que buscar, ressignificar, porque de vez em quando a gente dá uma escorregadinha, mas a gente, né, sabe onde a gente vai buscar, né? Sabe que a gente tem que olhar, dar um passo adiante, né? Às vezes na constelação, né? E a gente consegue ir até um determinado ponto, né? Porque o sistema nos protege, né? Nos protege não é não é a palavra que eu estava buscando, mas ele entende o que, que a gente tem condição de assimilar ou não, né? Então, às vezes a gente precisa voltar nela e ir um passo adiante, porque é permitido que a gente, né, chegue em determinado ponto que a gente não chegou antes. Então, assim, isso para mim foi tudo muito incrível. Tem um detalhe muito interessante. Eu sempre perdi os pares de brinco. Eu nunca tinha um par de brinco. Sempre perdi algum. Parecia uma coisa muito boba, mas depois que eu comecei a fazer as constelações, eu consigo manter os pares dos meus brincos. Parece uma coisa boba, né? Mas eu não conseguia, eu perdia. E eu perdia da forma assim, mais inusitada. A gente está dentro de casa, como você perde um brinco, né? E eu sempre perdia um, sempre perdia um. Então, isso foi uma das coisas que, quando eu fui ressignificando, eu fui conseguindo manter, né, os pares. Porque eu acho que eu fui entendendo, né, o propósito do meu irmão gêmeo, né, que se manteve até o momento que ele pôde, e depois ele seguiu, ficando eu, então, né, para viver, né, a minha melhor versão, entendeu? Então, assim, isso tudo é muito incrível, né, e eu falo para todo mundo, você tem que ter experiência da constelação, conseguir identificar, né, o poder dela dentro da sua vida, né, no seu entorno, para você admirar de fato a importância que é a constelação na vida da gente. E como diz a nossa mestra, né, deveria ser ensinado nas escolas, né? Crianças já deveriam crescer entendendo um pouco sobre a constelação familiar para elas poderem ser pessoas melhores nessa vida, né? Entregarem o seu melhor, né, para a vida. E me diz uma coisa, entre fazer uma série de constelações familiares e participar na comunidade, que é um ambiente onde você tem esse progresso diário com diferentes aulas, diferentes professores, qual a diferença você enxergou na sua vida entre uma coisa e outra? A constelação, ela tem aquele impacto dentro daquele tema que você quer ver, né? Aquilo que está me incomodando hoje, eu busco constelação e ele me ajuda nesse tema, apesar de a gente saber que a constelação ela vai abranger várias áreas, não só aquilo que você está olhando, mas uma mudança na sua vida. Agora, na comunidade, claro, pratica, ela tem a questão também do olhar sistêmico, das conversas sistêmicas, que tem um poder de cura incrível. Então, conversar com pessoas que têm o conhecimento das constelações, né, e fazer essa troca, entendendo que a sincronicidade da... Olha os cachorros do ratinho. Essa sincronicidade da vida, né, onde a gente consegue se identificar no outro, nos outros sistemas, é incrível, né? Então, assim, eu sinto falta justamente seguro, onde a gente pratica essas conversas e existe muito potencial de cura, né? Então, assim, para mim é incrível. Todas as aulas, né, todas as nossas trocas, todas as nossas conversas dentro da comunidade são assim incríveis e tão boas quanto a constelação. E para uma pessoa que nunca ouviu falar da comunidade, como você descreveria a comunidade para ela? Como, desculpa, perdi o Como iniciozinho. você descreveria a comunidade? Se viesse alguém que não, alguns da nossa audiência, eles jamais ouviram falar da comunidade, né? Então, nossa comunidade de desenvolvimento, como você, como aluna, descreveria ela? Bom, eu sempre gostei,
sinto falta, quero voltar, né? Quero retornar à comunidade, né? É, como que eu descreveria? Tudo que eu falei. Eu acho assim, é um lugar seguro, é um lugar onde a gente pode se expor, né? Falar sobre aquilo que a gente vive, sobre aquilo que a gente sente, sobre aquilo que a gente pensa, sem o julgamento, que é uma das coisas que a gente aprende nas constelações, é o não julgar. Então, é um lugar de acolhimento, né? Para as nossas dores. Então, essas trocas são muito importantes. A gente ri, a gente chora, né? A gente vive todas as experiências. É um lugar onde a gente cria amizades, né? O tempo que eu vivi junto com vocês na comunidade, eu carrego essas amizades até hoje, né? Eventualmente a gente se conversa. Tem outras pessoas que eu tenho contato, tem a Simone Medeiros, tem a Fernanda, tem a Lisete, a Daniela, né, Chedid. Então, assim, são várias pessoas que a gente leva para a vida, né? Então, assim, é um lugar de amizade, de fato, né? É aprendizado, a gente aprende poesia, a gente aprende religião, a gente aprende constelação, a gente aprende a ressignificar, né, os nossos traumas. Então, assim, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada, né? E eu digo que eu preciso, que eu sou essa pessoa que preciso de regras. Então, estar na comunidade, acordar cedo, estar lá cedo, né, me faz uma pessoa regrada. Então, assim, tudo que tem regras para mim é importante, né? Eu sinto essa necessidade. Talvez seja uma questão do gênero evanescente também, né? Então, eu preciso de regras e eu acho que é um ambiente, assim, que traz essa oportunidade, né, da gente cumprir as regras, da gente se sentir segura, da gente se sentir amada, cuidada, né? E essas trocas são muito importantes. É um lugar de amizade. Então, para mim é incrível e eu super indico para todo mundo participar da comunidade da Kátia. Muito bom. Ai, Patrícia, se você quiser deixar mais alguma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, o que você diria para uma pessoa que está chegando hoje aqui na nossa live, que não conhece constelação, não conhece olhar sistêmico, não conhece nada? O que você deixaria de mensagem para ela? Então, eu acho assim que o autoconhecimento, né? Buscar esse autoconhecimento através das constelações, para mim foi muito importante. Então, assim, eu falo para as pessoas que hoje eu não viveria sem, né? Então, eu digo para as pessoas que elas busquem se autoconhecer, busquem sair desse lugar onde muitas vezes a gente se vitimiza, onde a gente se coloca num lugar de vítima, tem nesse lugar infantil, onde a gente pirraça, onde a gente quer se manter porque é mais cômodo, mais confortável, mas não é, né? Porque a gente deixa de ser pessoa grande, adulta, que pode é, ser a melhor mãe, a melhor filha, a melhor esposa, que a gente pode ser o melhor em tudo que a gente queira praticar nessa vida, né? Quando a gente se autoconhece, quando a gente busca curar essas feridas que a gente não sabia que existiam, mas elas estão ali, né? Estão ali escondidas, prontas para serem acessadas e serem curadas e serem ressignificadas. Então, assim, que busquem de fato a constelação, que busquem a comunidade e busquem ser a sua melhor versão para poder, de fato, praticar seu propósito de vida na sua integralidade, na sua presença de fato, entendeu? Então, eu acho que é isso. É um lugar que eu tenho buscado, é um lugar que eu tenho encontrado e é um lugar que eu acho que todo mundo deveria buscar e encontrar. Então, eu indico a comunidade como esse lugar para poder se encontrar e, através disso, se curar e ser a sua melhor versão. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade. Chegamos até aqui por hoje. Muito obrigado, pessoal, que esteve aqui na nossa live, que nos acompanhou. Márcia, Elianete. E a semana que vem nos encontraremos de novo com outra convidada que quer compartilhar nossa jornada sistêmica, compartilhando o seu processo de cura, o processo de transformação e abrindo seu coração para mais pessoas compreenderem o poder
tão lindo que tem o olhar sistêmico na nossa vida. É isso aí. Eu agradeço. Boa noite para todo mundo também. Obrigada pela oportunidade. E na próxima segunda-feira eu vou estar aqui assistindo vocês. Obrigada, Paty. Tchau, boa Um beijo. noite. Tchau, boa noite.